Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Hoje eu quero deixar uma simples reflexão de fé, já que hoje é o Dia das Mães, até porque fizeram desta data uma data comemorativa, um comércio fictício, onde se dá presentes, mas Dia de Mães é todos os dias. Dia de Mãe é todos os dias. Todos os dias, uma verdadeira mãe exerce a sua função, a sua missão. Deixa eu deixar claro aqui para você, mãe é missão. Mulher é natureza, esposa é vocação e mãe é missão. Deus, quando fez esse projeto, foi desta forma. Quando ele tirou Eva de Adão, ele chamou de varoa, porque do varão foi tirado. Lembre-se que ele tirou ela do lado dele. Para quê? Porque antes da queda, antes do pecado, a mulher tinha co-igualdade com o homem, já que ela foi tirada dele. Ela não foi tirada dos pés para ser um capacho. Não. Um verdadeiro homem não trata sua mulher como um capacho. Nem foi tirada da cabeça para ela não ficar acima do homem, como tem muitas que querem ficar acima dos homens. Então, você tem que... Ele tirou ela do lado dele, de uma das suas costelas, tirou a parte feminina dele. Para quê? Para ser uma auxiliadora. E quando Deus fez esta mulher, quando Deus tirou ela dele, ele fez para 3 propósitos: para ser uma auxiliadora, para gerar filhos e para cair. Entendam, para gerar filhos. Ele sabia que ela ia cair e Deus iria permitir que as pessoas viessem ao mundo através do sexo. Porque a gente sabe, se Adão não tivesse caído, as pessoas não viriam através do sexo, viriam através do poder da palavra falada. Isso eu não vou entrar nesse mérito agora, porque é uma explicação muito ampla. Mas vamos lá. Mas ele criou ela para auxiliar, para gerar filhos. A Bíblia vai lá em Timóteo e diz: salvar-se-á dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santificação. Agora preste atenção. Quando a Bíblia fala salvar-se-á dando à luz filhos, não é só gerar um filho e jogar para lá, não. É para ela exercer a missão de mãe como uma coluna do lar, ensinando seus filhos os verdadeiros princípios da palavra. Haja vista que ela teria que permanecer na fé, no amor e na santificação. E quando uma pessoa permanece na fé, no amor e na santificação, ela transmite esses ensinamentos para os outros. Então, como uma coluna do lar, dando à luz filhos, transmitindo estes princípios para seus filhos. Então aí você entende como é maravilhoso. A mulher não se salva pregando o evangelho, ela se salva sendo uma verdadeira mãe que permanece nos princípios de Deus, na fé, no amor e na santificação. Então o esposo sai para trabalhar e essa verdadeira mãe, como coluna do lar, vai ensinar os princípios das Escrituras para seus filhos. Olha como isto é tremendo e maravilhoso. Nem todas nasceram com esta missão. Para exercer esta missão, haja vista que a gente vê muitas delas aí, sabe? Muitas delas aí que não exercem a função de mãe. E aqui nós vamos dar exemplo de mulheres que realmente exerceram a função de mãe, de se colocar e se portar como uma coluna
do lar. Então deixa eu dar aqui para você. Quando Deus tirou Eva de Adão, ele chamou de varoa, mulher, feminina, não feminista. Feminina, porque do varão ela foi tirada. Então, por natureza, ela é feminina. Mulher por natureza, por vocação, ela é uma esposa. Então Deus pegou esta mulher, quando tirou ela dele, depois uniu os dois, tornando-se uma só carne. Ela passou a ser esposa. Depois de ser esposa, foi que ela passou a ser mãe. Esta é a sequência de Deus. Mulher, esposa e mãe. Você não pode quebrar esta sequência. Se quebrar, está fora dos padrões divinos. E tem delas que se torna mãe sem ser esposa, através de prostituição, através de relações sexuais ilícitas. Quebrou o padrão que Deus deixou. Este é o princípio de Deus. Mulher por natureza, esposa por vocação e mãe por missão. Ser mãe é uma missão. Que missão tremenda e maravilhosa é esta! Uma verdadeira mãe tem uma missão de ensinar para seus filhos, de permanecer na fé, no amor e na santificação. Mas se nós olharmos hoje para as mães, elas não exercem estes princípios das Escrituras. Então, eu quero falar aqui de algumas mães maravilhosas. Eu quero frisar Joquebede, já que nós estamos estudando o livro de Êxodo. Tão maravilhoso esse livro. Joquebede, como ela diz a Bíblia que ela colocou Moisés na arquinha e colocou no Nilo. Vamos ler aqui só uma escritura para a gente situar nossa base. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de junco e a revestiu com barro e piche e pôs o menino nela e a colocou nos juncos à beira do rio. Pai, tua palavra é a verdade. Que esta verdade toque o coração das pessoas que estão do outro lado. Abençoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma verdadeira mãe, a gente sabe o que uma verdadeira mãe faz por seu filho. O profeta William Branham, ele disse uma frase maravilhosa. Ele diz: nenhum filho será completo sem sua mãe e nenhuma mãe será completa sem seu filho. Talvez o propósito de Deus te chamar para a mensagem da hora é que você seja uma coluna, uma pessoa de oração que intercede pelo seu pai, pela sua mãe. Porque como as palavras do profeta diz, e eu creio, nenhuma mãe será completa sem seu filho. E nenhum filho, mesmo que minha mãe não esteja na mensagem, mas ele sabe que eu não sou completo sem ela. Eu estou intercedendo por ela, para que todos eles tenham um encontro com Deus. Não só a mãe, como o pai, como também meus irmãos. Tenham um encontro com Deus. Não morra sem antes se encontrar com Deus e acertar a sua vida. Mas veja só. Joquebede, antes de colocar o menino no Nilo, você sabe que o faraó tinha lançado um edito, propagado um edital que deveria lançar todos os meninos homens que nascessem dos hebreus no Nilo. E esse menino foi escondido por sua mãe durante alguns meses. Mas, não podendo mais escondê-lo, colocou no Nilo. Veja só. O Nilo era cheio de crocodilos. E quando aqueles feitores de Faraó lançavam os meninos no Nilo, os jacarés devoravam.
Os crocodilos devoravam rapidamente, os crocodilos estavam gordos de tanto comer meninos, de se alimentar de meninos ali. Mas ela, antes de entregá-lo aos crocodilos, ela orou a Deus, ela entregou a Deus. Ó, se as mães fossem assim, entregasse seus filhos a Deus, sabe? Ela preparou, Arão e Joquebede prepararam uma arquinha, colocaram Moisés, revestiram de betume, que é figura do Espírito Santo, e aquilo cheirava mal, e os jacarés não encostaram naquela arquinha. Sabe, o Espírito Santo em nossas vidas vai afastar todos os crocodilos do Egito. O Egito simboliza o mundo. Vai afastar tudo aquilo que tenta te devorar. Então, antes de entregar ao mundo, ao Egito, antes de entregar aos crocodilos, ela entregou a Deus, ela orou a Deus. Hoje as pessoas entregam os filhos aos crocodilos, coloca de frente de uma televisão para assistir toda espécie de programa. As más companhias são crocodilos que estão devorando os filhos. Tantas outras coisas. Tem tantos crocodilos espalhados pelo mundo. E nós estamos vivendo neste mundo. Mas podemos afastar os crocodilos através de quê? Da palavra de Deus, do Espírito Santo, os crocodilos se afastam. Ela entregou. E quando você entrega a Deus e coloca nas mãos de Deus, Deus traz para você de volta. Então, aquele menino foi encontrado pela a princesa do Egito, a filha de Faraó, e tirou aquele menino das águas. Veja que Joquebede colocou aquele menino na arquinha, no Nilo, sem nenhum nome. Mas quando ele voltou para ela, voltou com um nome: Moisés, porque foi tirado das águas. E aquela princesa do Egito, não tendo como alimentar aquele menino, porque naquela época os meninos não eram alimentados com leite de vaca, mas com leite do peito. Coisas que essas de hoje não querem mais fazer. Não querem dar o leite materno, que é o melhor alimento que existe para a criança. Elas não querem fazer, porque senão os seios ficam flácidos. Que tipo de mães nós temos hoje? Que tipo de mães? Observe. E não tendo como alimentar aquele menino, Miriam, que ia acompanhando aquela arquinha, chegou e disse: eu conheço uma ama de leite, uma mulher que pode alimentar esse menino. Ela disse: está certo. O que foi que fez aquela princesa? Aquela princesa levou aquela ama de leite lá para o palácio do Egito, colocou no melhor quarto que existia, com os melhores lençóis, e ainda pagando um salário para ela amamentar o menino. E quem foi essa ama de leite que estava amamentando o menino? Amamentando o menino? Sua própria mãe, Joquebede. Quando você entrega a Deus, Deus devolve para você. Mas Deus não devolve de qualquer maneira, não. Deus devolve para você com o nome, Moisés. Te coloca no melhor lugar, com os melhores lençóis, e ainda tendo um salário para alimentar seu próprio filho. É a única vez na história que uma mãe foi paga para alimentar seu próprio filho, para amamentar seu próprio filho. A única vez na história. Aqueles que oram e entregam a Deus, eles vão receber os resultados da sua oração. Eles vão receber os benefícios da oração. Tem que entregar a Deus. Entregar a Ele. E Ele vai cuidar. Ele protegeu. Ele tinha dito para Arão que Moisés seria o libertador. E quando Deus fala, ninguém pode mudar o seu parecer.
aquilo vai acontecer. Sabe? A palavra de Deus se cumpre à risca. Quando Deus fala, aquilo acontece. Então, entrega a Deus. Você que está com seus filhos agora, sendo devorado pelo crocodilo das drogas, sabe? Sendo devorado pelo crocodilo da marginalização. Não sei qual é o crocodilo que está tentando devorar seus filhos. Entrega a Deus. Ora, clama por eles, que Deus trará ele de volta para você. Faça isso e você verá. Entregue a Deus, confia nele. Confia em Deus e você verá o resultado desta confiança, desta fé nele. Joquebede foi para o palácio. O melhor quarto, os melhores lençóis e ainda pagando para ela amamentar Moisés. A princesa do Egito estava pagando para ela amamentar seu próprio filho. E ali, amamentando seu bebê, ela estava ensinando os princípios da Torá, os princípios de Deus, os princípios de Abraão, de Isaque e de Jacó. Uma vez que a mente de uma criança é como uma folha em branco. E ali ela estava ensinando para ele e dizendo que ele nasceu para um propósito. Que propósito era este? De libertar Israel, de ser um grande profeta, um homem de fé. Sabe? Por mais que a ciência do Egito, Moisés foi educado pelos sábios do Egito. Depois que foi desmamado, Moisés foi educado pelos sábios do Egito. Mas aquilo que Joquebede fincou na cabeça dele, os princípios de Deus ficou. Por mais que a ciência do Egito estivesse ali, jamais tiraria aquilo que a mãe colocou. Ele sabia que tinha nascido para ser um grande profeta, para ser o libertador. Um homem com um grande dom de fé. Ele tentou libertar o povo da sua maneira, não deu certo. Mas quando teve um encontro com Deus e uma experiência real com Deus, ele foi com a vara torta na mão e libertou 2 milhões de pessoas. Isto é maravilhoso. Mas tudo isso por causa de uma mãe que cria, acreditava, tinha convicção em Deus e entregou ele para Deus cuidar. É isso. Então, eu vou parar a minha reflexão. Nós temos outros exemplos de Ana. Ana pediu um filho a Deus, que se Deus desse a ela um filho, ela daria para Deus de volta. Mas você sabe, quando você pede algo a Deus e você diz que vai dar algo a Deus, Deus não te dá só um filho. O profeta William Branham disse, Deus deu a Ana muito mais do que um filho. Deus deu a ela um profeta, e não só deu a ela, mas deu a toda a nação de Israel. Ela pediu um filho, mas Deus deu a ela um profeta. Um profeta para quê? Para ajudar a toda a nação. Isso é tremendo. Mas porque ali estava, se o Senhor me der, eu darei para o Senhor. Ah, você me dá? Então Deus deu um profeta. Ela pediu um filho, Deus deu um profeta para a nação de Israel. Isso é tremendo. Quando nós entregamos para Deus, você verá o resultado. Você verá que o resultado é benéfico, é maravilhoso. Nós temos Zípora salvando Moisés. Quando Deus se encontrou com Moisés e iria matá-lo, o anjo iria matá-lo. Mas Zípora tomou uma pedra de quina amolada e cortou o prepúcio do menino, circuncidando o menino, e diz: tu és para mim esposo sanguinário. Ela tem um gênio forte. Nós vamos falar disso na próxima lição. Ela tem um gênio forte, sabe? Mas ela salvou Moisés da morte. Verdadeira mulher, uma verdadeira mãe, luta para circuncidar seus filhos. A circuncisão é o Espírito Santo.
Uma verdadeira mulher, uma verdadeira mãe, salva seu esposo e não o destrói. E não o destrói. Sabe? Salva. Que Deus vos abençoe. Vamos ficar com esta reflexão. Então, só para concluir, eu vou dizer: mãe é missão. Missão de educar, missão de posicionar seus filhos, missão de ser uma coluna no lar, missão de edificar a sua casa. É uma missão tremenda e salvar-se-á dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor, na santificação. Não é se salvar, vai se salvar pregando o evangelho, não. Deixando os afazeres de casa para dizer que está pregando o evangelho. Não é desta forma. Cumpra o seu papel e o seu dever e a sua missão como uma verdadeira mãe. E lembre-se, dia de mãe é todos os dias. Não é só um dia que as pessoas fazem um comércio e dão um presente e se esquece dela, não. É todos os dias. E para concluir, eu vou dizer o que o profeta disse. O profeta diz: muitas vezes mamãe ficava com fome, a comida era pouca, ela ficava com fome para ver a gente alimentado de barriga cheia. Ele diz: ó, como ela era uma pessoa maravilhosa, sabe? Ficava com fome para ver a gente de barriga cheia. Isso é missão de mãe, sabe? Sempre quer ver seus filhos no melhor, na melhor condição possível. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, e a todas as mães, que vocês sejam verdadeiras mães, cumprindo as vossas missões. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.